Olá, ouvinte e telespectador. Sim, diria a nossa antiga host, eterna host, estamos também no YouTube. Eu prefiro o Spotify. Este é mais um episódio do MMD Talk, seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Este podcast é um oferecimento de MMD Advogados, @MMD_advogados e site www.mmdadvogados.adv.br. Eu sou o Gustavo Marques, me encontras no @GutoRMarques, somente no Instagram, porque eu não olho outras redes sociais, e diferentemente daquele que agora se apresentará, ainda não estou no TikTok. Por favor. Buenas, meus amigos, eu sou o Jaime Matos, advogado do MMD Advogados, e tu podes me encontrar no @jaime.dematos, tanto no Instagram como no TikTok. Dá uma mirada lá nos conteúdos que a gente produz. E só na dancinha do TikTok, @jaime.dematos. E ela, eterna, antiga e permanente, host deste projeto. Eu sou a Renata e tu me encontras no Instagram, Renata Emidrer. Tá muito assim, não, eu sou a Renata e tu me encontras no Instagram. Sucinta. Agora é a nova versão. A nova versão. A maternidade faz brusuras. Faz brusuras. E quem nos leva até você? Olha só, tia. Em primeiro lugar, nós temos mais um episódio que nós estamos no MMD Talks na estrada. Na estrada. Aí, exatamente. Se você quiser ter o nosso podcast aí com você, entre em contato. @Bruno Schneider UB. O ex-Brunão. Hoje ele tá mais controlado. Hoje mais controlado. Não teve nenhum vídeo durante a gravação, nem nada parecido com isso. Não foi pra Europa. É. Falhou Europa. Segue lá, manda muita besteira pra ele, comenta, @Bruno Schneider UB. Acompanha lá, tem bastante vídeo bacana nesse perfil. Estamos mais uma vez aqui no @214 Coffee Beer. Baita de um espaço, uma cafeteria de fundamento aqui em Estrela. E um lugar onde tem 214 tipos de café. Procurem pela Valen. Procurem pela Valen. E um brinde, Vinícius, Rodrigo, @ Veterana Cerveja Artesanal. Veterana Cerveja Artesanal. Fraterno abraço aí, Vini e Rodrigo. Este episódio vai trazer causos pitorescos. Reminiscências de audiências. Na verdade, o episódio de hoje, eles são pequenos trechos do livro dele, né? Entendi. Gustavo? É o início. E a gente podia aproveitar os pré-lançamento. Os pedaços de hoje a gente já podia lançar audiobook. Audiobook. Contado por ele mesmo, o autor do livro. Tem coisas aqui que eu nem participei. E eu quero que vocês tragam experiências de vocês. Mas eu não tenho histórias tão divertidas quanto as tuas. Eu vou trazer algumas histórias compartilhadas do Jaime, né? Porque afinal de contas é quem nutre a maior parte delas. O que nós vamos trazer aqui são audiências pitorescas, reminiscências de audiências. Casos que aconteceram, assim, interessantes durante as audiências, sabe? Que a audiência em si é um ato, uma solenidade processual que existe tanto na área civil quanto na área trabalhista. E principalmente na área trabalhista, ela é extremamente importante, porque é o momento de produção de prova que tu vai ou ganhar ou tu vai perder o processo. A audiência na área civil, no processo civil, ela é muito importante também, mas há outros tipos de provas que podem ser produzidos que vai ser mais um elemento. É mais fácil tu ter um contrato escrito de uma compra e venda do que tu ter ali por exemplo, uma situação de fraude do cartão ponto, por exemplo. O cartão ponto de um cliente, de um trabalhador, tu só vai conseguir comprovar que aquele cartão é válido ou não é válido pela prova testemunhal. Muitas vezes
a gente consegue, nós trabalhando para as empresas, conseguimos comprovar que aquele cartão é válido. Mas há a tentativa, no mais das vezes, do empregado de dizer que aquilo ali não é válido. Então, sempre tem a prova testemunhal no processo de trabalho, ela é muito importante. E como a gente falava até nos episódios recentes aí, durante a realização da audiência, tem muito da questão do nervosismo, Claro. e da pressão que existe, que pode favorecer ou pode provocar algumas cenas mais inusitadas. Completamente. Mais inusitadas, por assim dizer. Não sei se quer nos comentar, nos trazendo algum caso, Gil? Podemos iniciar, sem problema nenhum. Primeiro, Acho que talvez alguns de uma maneira esparsa, a gente já falou algumas vezes. Alguma vez a gente já deve ter comentado. Mas teve um caso em específico, assim, um primeiro aqui que eu me lembro, foi muito emblemático. Trabalhava para uma empresa lá de Pelotas e tinha uma reclamatória trabalhista. E aí, quando a gente sempre tinha uma prática, eu não morava em Pelotas, morava numa cidade um pouco mais distante. Então, o que acontecia? O empresário recebia a citação do processo, escaneava e me mandava por e-mail. E eu começava a elaborar a contestação. Eu elaborava a contestação, a gente conversava, definia a linha de defesa, e aí um ou dois dias antes eu ia para Pelotas, ficava lá na casa dele e pegava os documentos para fazer, porque na época o processo era físico, em papel. Aí eu pegava os documentos e montava ali o que eu precisava, fazia as referências na petição e ia para a audiência. E nesse caso, a gente me passou, então, a situação, eu fiz a defesa e cheguei lá para pegar os documentos. Só que, quando eu cheguei lá, os documentos que ele me apresentou não eram viáveis de ser usados. Havia documentos com muita dificuldade para usar, assim, inválidos, que não comprovariam aquilo que a gente estava dizendo na petição. Não é esse aí que tinha documento com a assinatura do apelido? Exatamente. O apelido do trabalhador? Exatamente. O apelido do cara... Bigode. Aí todos os recibos que estavam assinados estavam Bigode. E como é que eu vou juntar isso aqui, tia? Não tem nenhuma chance, não vamos perder isso aqui, cara. E aí eu ponderei com ele que não tinha nenhuma escapatória, aquilo ali não tinha nenhuma chance de nós termos êxito naquela defesa. E que o melhor cenário para ele era fazer um acordo. E aí vamos tentar fazer um acordo então. Aí, quando tu vai para uma audiência, eu sempre penso dessa forma. Tu tem que te preparar ao máximo, mas tu também tem que ter algumas estratégias. E nesse caso a estratégia era fazer um acordo. Mas eu esbarrava no fato de... Eu não vou lembrar de valores assim exatos, tá? Mas era uma ação no rito ordinário. Se era no rito ordinário, então era em torno, eu acho que na época o valor da causa era em torno dos 45 mil, por aí. Eu vou dizer que era 48 mil. Por aí. Era uma coisa assim. E aí, cara, para fazer um acordo, eu chego lá, ofereço 48 mil, o cara vai aceitar, mas eu não existe nenhuma chance desse valor. Então eu tinha que criar uma estratégia de que fosse o advogado achasse uma boa fazer um acordo. E o que eu pensei à época, então, foi fazer um processo de papel ainda. Processo de papel, aquela coisa, fazer uma simulação dos documentos. Então, eu peguei folhas em branco, folhas de rascunho, colei assim vários documentos e peguei a petição de defesa, que era deixei bem em cima, e o resto era só folha em branco. E era, cara, assim, umas 500, 600 folhas de documentos. Uma pilha de papel. E fomos para audiência. E na época, o que se fazia? Tu chegava na audiência, né? E a primeira coisa que se fazia era tentar fazer um acordo. Só que a primeira coisa que eu fiz foi puxar os documentos
e coloquei em cima da mesa. Aí ficou cara, na boa. Era muito papel. Quando eu lancei aquilo assim, o advogado já era um senhor assim, de mais idade e tal. Ficou olhando para aquele monte de papel, deve ter ficado pensando na cabeça dele, vou ter que ler isso tudo. Mas, tudo bem, né? É do jogo. E aí... Desculpe. E aí começamos o juiz perguntou se tinha possibilidade de acordo. Eu disse, claro que tinha. Acho que o cara queria uns 15 mil, por aí 16 mil, e aí a gente começou 5 mil, 3 mil, 5 mil, e aí foi indo, e no fim das contas se fechou um acordo por 7 mil reais, né? E ato contínuo, imediato, acho que foi 7, eu não me lembro direito dos valores, mas efetivamente foi muito menos que o valor da causa e foi menos do que a pretensão do reclamante. E, obviamente, a partir do momento que foi feito o acordo, a primeira coisa que eu fiz foi colocar os documentos de volta na pasta, porque não precisava juntar, né? A juntada só ocorria a partir do momento que não houvesse acordo. Possibilidade de acordo. Exatamente. E se a estratégia era, se não houvesse a possibilidade de acordo, a minha ideia era entregar a contestação e fazer uma análise assim rápida e dizer, mas olha aqui, acho que eu me enganei de documentos. Aí ia pedir um prazo para juntar alguma coisa assim, dar um desdobre. Jamie, eu já tinha salvado esse teu processo. Era só nós perguntar para ele se ele tinha algum nome que ele era conhecido por aí. Daqui a pouco tentar salvar a assinatura do recibo como Bigode. Bigode não tinha condição. Preservando todo mundo envolvido. Bigode dá para falar. Bigode dá para falar. Não, mas como tu disse, né? É estratégia que tu tem que ir pra frente. Claro. Tu tem que ir pro momento da audiência, pra frente pra enfrentar a contraparte com uma estratégia bem definida. Exatamente. Uma estratégia bem definida. E tu, Renata? Sabe, Gustavo, eu não tenho casos assim tão divertidos assim. Tão exóticos? Quanto o Jamie, não. E, na verdade, os meus casos... são ou eu briguei com um advogado no meio da audiência, ou coisa assim, então... Sempre é bom, né? Mas às vezes também não é... Não é que não é necessário. Foi necessário, mas poderia... Foi desnecessária a atitude que me levou a brigar com o advogado. Na verdade, às vezes, assim, eu vejo... Desculpe. Eu vejo que muitas vezes o advogado... há advogados que são muito aguerridos. Eu me considero um advogado aguerrido, sabe? Eu brigo, eu peleio pelo meu cliente. Eu faço de tudo. Mas eu tenho uma postura, eu procuro ter uma postura de respeito. Tanto à solenidade, tanto ao juiz, tanto ao Ministério Público, caso esteja presente. Principalmente a outra parte, principalmente o colega. Agora, uma coisa que não dá certo comigo é a falta de respeito comigo. Aí, quando a pessoa falta o respeito comigo, me perde. Aí não tem condição. Aí fica um pouco mais aguerrido. Aí fica difícil. Teve um caso agora esse ano, 2 casos até, bem interessantes. Um lá em Passo Fundo. Eu confesso que eu deveria ter feito diferente, mas não era o fato, assim, não era uma coisa tão grave a ponto de dar aquele tipo de reação do colega, né? A gente juntou um documento, a gente achou um documento e eu acabei não avisando, esqueci de avisar que nós tínhamos juntado um documento. Eu juntei o documento 5 minutos faltando pra audiência. Desculpa, mas é que foi a hora que surgiu. Sim, é do jogo. E aí o cara ficou louco. Quando ele descobriu que não, tem esse documento. O cara ficou louco. O cara disse, não, isso é uma falta de lealdade, não sei o que, e papapá, e começou a discutir, começou a brigar comigo e começou a gritar comigo. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Uma coisa o senhor tá indignado, outra coisa o senhor faltar de respeito comigo. E aí comecei a gritar com ele também, né? A coisa foi tão grave assim, foi tão grave que a juíza disse que ia chamar a segurança.
Por mim, o senhor não precisa chamar, doutor. Eu só vou manter o respeito. Agora, se a senhora quer chamar, pode chamar. E assim foi, a coisa foi tensa, tio. Uma audiência bem tensa. Porque era nítido, que o reclamante estava mentindo. E dentro do meu trabalho, eu preciso demonstrar para o juiz que o cara está mentindo. E para isso tem momentos que tu vai ter que fazer perguntas mais contundentes, às vezes uma pergunta mais que cause uma saia justa. E assim foi, até o momento que o cara... Não, mas essa pergunta tu não vai fazer. Não, só um pouquinho, vou fazer sim. Mas como não vou fazer? Quem decide quem faz a pergunta não é o juiz. Se o juiz achar que não deve fazer, eu vou protestar, mas não é o que vai dizer. Eu vou fazer o meu trabalho. Isso foi feia a coisa, tio. Aí a juíza disse, não, só um pouquinho. Fulana, a próxima vez que acontecer alguma coisa, nem me olha, só chama a segurança. Eu, bueno, vou sair daqui preso hoje, mas me abaixar também não vou, né? Tá louco. E a outra situação foi lá em Porto Alegre. Esse colega, ele é, vamos dizer assim, aguerrido um pouco demais. Ele é mal educado, ele é debochado, ele é um cara que difícil de trato, assim. E nós estávamos fazendo audiência, ele estava fazendo as perguntas dele, estava de boa, né, fazendo as perguntas. E aí eu comecei a fazer perguntas também, né. Quando eu comecei a fazer perguntas, ele começou a intervir. Não, só um pouquinho, doutor. Eu tô trabalhando, eu deixei o senhor trabalhar. Será que o senhor deixasse eu trabalhar também? E aí a coisa foi pegando corpo e assim, e daqui a pouco o juiz começou, olhava para ele e disse, doutor, o senhor tá indo tão bem, tava indo tão bem até aqui, o senhor vai começar que nem semana passada. Como assim? Havia um histórico ali. Inclusive comigo. Inclusive contigo, né? E aí aconteceu uma das coisas mais que eu nunca tinha visto na minha vida. E até vou te dizer, acho que até foi um pouco... Depois, refletindo um pouco, eu acho que eu não deveria ter aceitado. Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida profissional. O juiz pediu para todos saírem da sala e ele queria conversar com o outro advogado. E assim fizemos. Saímos da sala, ficou lá, acho que uns 5, 10 minutos conversando com o cara, nos chamou de volta. Seguiu hoje, hein? Seguiu hoje. O cara tava pianinho, bem tranquilo, de boa, até que depois de cara, a primeira pergunta que eu fiz para outra testemunha, a primeira pergunta, ele foi a parte, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Aí não vai rolar. Assim não vai dar certo. Aí ele disse, não, você não precisa se exaltar, que o doutor vai lhe respeitar agora. E o cara se aquietou de novo, tio. Eu não sei o que o cara disse pra ele, mas que deu certo, deu. Mas o cara é um cara difícil de fazer audiência, o colega é muito difícil de fazer audiência. Tu tem que estar muito ligado, porque apesar de, isso eu tenho que reconhecer, apesar de ser uma pessoa difícil de fazer audiência, ele é bom tecnicamente. Ele tem muitas sacadas assim durante a audiência que, se tu não tá esperto, tu tá ligado, tu acaba perdendo ali o fio da moeda. A audiência que eu fiz com ele, nós parecíamos dois irmãos que estavam brigando e a juíza era a mãe. E a juíza teve que se ausentar da sala de audiência em um determinado momento. O pessoal da secretaria chamou ela. E aí, enquanto a juíza se retirou da sala, a testemunha... nossa testemunha da empresa estava prestando depoimento e ele começou a tecer comentários enquanto a testemunha estava lá esperando a juíza voltar e dizendo o que minha testemunha tinha dito. E aí eu comecei a me indispor com ele na sala de audiência, aí a secretária de audiências interviu, e aí quando a juíza voltou, na hora que ela entrou na porta, eu disse, doutor, eu gostaria de pedir que a senhora pedisse pro colega e pro cliente dele parar de ficar fazendo juízo de valor sobre o depoimento da minha testemunha, porque se eles começarem a ficar revirando os olhos ou fazendo juízos de valor ou tecendo comentários enquanto ela presta o depoimento, vai ficar muito difícil de exercer o trabalho. E aí foi o primeiro dia que eu vi ele tomando uma
uma mijada de algum magistrado lá da região. Então ele já é um nosso conhecido de difícil trato, embora concorde com o Jaime. Tecnicamente ele é muito bom. Figurinha carimbada. É. Mas teve uma vez, Renato, que a gente foi fazer uma audiência lá em Porto Alegre ainda. Que a gente tava aguardando, né, o preposto da empresa. Eu não me lembro se uma testemunha Tinha. da empresa, né? E começou a avançar o horário e nada de aparecer o preposto da empresa lá. Né? Até o momento que não veríamos o preposto chegar para a audiência e tivemos que nos de dar um jeito ali, né? A Renata entrou como preposta da empresa, pedimos prazo para juntar a carta de preposição e eles foram chegar, acho que meia hora quase depois, né? Acho que mais A audiência já rolando. Esse é o problema do trânsito, né? E isso aí demonstra o quê? Demonstra o jogo de cintura o cara tem que ter, né? Tinha improviso, né? Capacidade de improviso. Tu chegou lá, deu aquela zebra e já foi, né? Agora, essa situação que tu comentou antes, Renato, isso me lembrou um caos. O cara ficar revirando os olhos e debochando. Teve outra situação. Esse caso era perdido, assim, um caso muito difícil. Completamente perdido, na verdade. E nós peleando ali e tal, e chegamos pra audiência, não tinha nenhuma testemunha, 0 testemunha. A testemunha era um caso civil, um acidente de trânsito. E aí a testemunha da outra parte foi chamada e tal, beleza. O colega fez as perguntas, né? Tal, beleza. Aí, doutor Jaime, não, quero fazer umas perguntas. Eu fiz uma pergunta e era uma audiência de videoconferência. Fiz a primeira pergunta e a parte estava aparecendo na telinha, a parte começou assim e fazia assim, começou a rir e começou a debochar. Aí eu fiquei pensando, vamos terminar com os troços, vamos dar um valor dessa audiência. Aí eu parei, larguei a caneta e falei, doutor fulano, que era o juiz, o senhor pode fazer uma gentileza? O senhor pode perguntar pro senhor fulano, que é a parte, o que ele tá rindo? Aí o cara, acho que tava mexendo no celular. Só um parênteses. O Jaime não falou nessa tranquilidade toda. Talvez eu tenha falado um pouquinho mais áspero. E sim, o juiz não estava prestando atenção no momento da audiência. E o juiz foi falar com ele. Quando ele foi falar com ele, eu falei na frente, que aí me subiu o sangue, sabe? O cara continuou rindo. E aí me subiu o sangue. Quando me sobe o sangue, terminou o ano. Eu perguntei pra ele se ele tava rindo, porque ele tava me achando um cara de palhaço. Não neste tom. Mais áspero, eu diria. E aí, terminou, quase terminou a audiência. Por quê? Porque a testemunha também... Entrou no bolo? Entrou no rolo, começou a se rir também. E aí eu digo, só um pouquinho, doutor. Os dois estão me achando cara de palhaço, excelência. Estão pensando o quê? Que não sei o quê. Não. Assim, ó. Do jeito que tá, eu não quero mais fazer essa audiência, vou fazer presencial. E aí o juiz, não. O negócio é o seguinte, a partir de agora, o primeiro que der uma conversadinha aqui, vai ser todo mundo aqui dentro, e se abrir o bico de forma... se comportar de forma errada, já vai preso. Ele diz pra testemunha se atentar a responder as perguntas que tu tava fazendo e pra advogada dizer pro cliente dele que ele era pra ficar quieto, senão a audiência tinha terminado e ia continuar no fórum. E a polícia quer trazer todo mundo. Vamos lá. Talvez não tenha dado muito certo, porque a gente até tá perdendo o processo. Mas vamos lá, né? Estamos na peleia. Mas foi outro caso pitoresco, assim, cara. Puxa vida. Eu volto a dizer, eu sou uma pessoa extremamente aguerrida. Eu peleio, mas eu não sou mal educado. Isso eu não sou. Agora não pisa no meu poxo. Mas eu queria dizer muito obrigado ao advogado a testemunha e a parte que proporcionaram esse momento durante a audiência. Graças a vocês, nós temos uma excelente figurinha do Jaime para utilizar no WhatsApp. Muito, muito obrigado. Que barbaridade. Nesse caso foi uma figurinha, né?
Isso. Com a outra audiência, ele ganhou um título. Exato. Ganhou um título. Exato. Uma audiência lá na região metropolitana. Uma das cidades que está bem afetada pela enchente de maio. Entre idas e vindas de uma audiência também acalorada. Será que tu teve o prazer, né, Gustavo, de participar? Só fiquei sabendo depois. Por quê? Ah. Aconteceu tudo por quê? Por que, Gustavo Marques? Eu já não vou me lembrar. Falta de educação. Falta de educação. Cara, assim, ó. Tchê, se me tratar com educação, vai só o Guaraná. Agora, se pisar no meu posto, a pior cachaça do mundo. Aí vai ouvir, vai dar bobagem. Eis que aquela advogada confere-lhe o grau, né? O senhor é um brilhante advogado do Brasil. E ali já tinha perdido. Já tinha perdido a audiência. Você já tinha ido. Já tinha ido a audiência. Na verdade, acho que a audiência não tinha nem começado, porque, ao que eu me lembro, ela entrou na sala já brigando, né? Que ela estava conversando com vocês antes de entrar na sala de audiência. Três ações correlatas. 3 ações. Na verdade, o que aconteceu? Nós estávamos nosso cliente, eu e o Gustavo, e ela e a cliente dela. Aí quando nós entramos, nos chamaram, nós levantamos e fomos para dentro da sala. Ela entrou assim, a bala, a jato. Tinha pressa? Tava com pressa. E entrou e estava em pé, falando com a juíza. E falando. E nós entramos, sentamos. Tal. E quando ela... de boa, assim, numa boa. Ela não me olhou na cara pra dar um shit porco. Sabe pra lá, Cusco. Ela disse assim, não é, doutor? Olhei pra aquela senhora e digo, mas ao que eu me lembre, não lhe conheço. Não dormi com a senhora. Primeira coisa, bom dia, mas não falei dessa forma. Nem dirigi a palavra a ela, dirigi a palavra à juíza. Boa tarde, doutora. Ministério Público, tudo bom? Como é que vai, senhor? Tudo bem? A dona ou parte adversa, tudo bom? Como vai, senhora? Tudo certo? Um dia, aí eu dirigi a colega. Boa tarde, doutora. Como vai, senhora? E aí, eu não sei do que a senhora está falando. E não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Na hora que eu cheguei, ela estava gaguejando uma louca ali, tia. Eu não sei o que ela está falando. Não é doutora. Sai fora. Daqui a pouco alguma coisa até que possa me incriminar. Deus o livre. Vou concordar sim, doutora. Aí a coisa descambou. Descambou, porque a juíza já achou, vamos dizer assim, pitoresca essa atitude. E aí a coisa começou a descambar, porque aí ela começou a querer dizer que era uma ação de família. Ela queria dizer que durante as visitas que estavam programadas, eu tinha que mandar um e-mail para ela avisar a cliente dela que o meu cliente aí se a cliente dela aceitasse, mandava um e-mail para ela me mandar um e-mail para avisar o meu cliente. Aí foi que eu disse, doutora, a senhora me desculpa, eu tenho muito mais o que fazer, eu não tenho só esse processo, eu não fiz filho, o filho é deles, eles têm que conversar entre eles e resolver. Na hora de fazer, eles estavam muito bem de acordo. Agora, na hora de visitar, quem tem que estar de acordo são eles. Nós não temos que ficar fazendo esse tipo de coisa. E aí que ela disse que, o senhor tem muitos processos, é o brilhante advogado do Brasil. O senhor deve ter muitos processos, então o senhor deve ser um excelente advogado, o brilhante advogado do Brasil. E aí tu respondeu o quê? Aí eu disse, não, doutora, desculpa, eu vou lhe agradecer o título, vou agradecer e não vou negar. Mas agora eu gostaria que a senhora divulgasse nas redes sociais, para que eu possa ganhar mais clientes. Ela não divulgou, mas nós temos feito muito isso, né, Gustavo? Inclusive, o livro dele, esse é o título do livro dele, né? Mas foi muito engraçado aquela audiência. Até porque depois nós saímos ali para ir no cartório, e o cartório em peso. O cartório elogiando a postura. Do brilhante advogado do Brasil. Porque ninguém tinha coragem de enfrentar aquela pessoa. Tipo, pelo amor de Deus, né?
É só ter educação. Só. Só ter educação. Então, Acho que por hoje. hoje é isso. Vamos deixar mais uns. Deixar alguma coisinha pra depois? É, deixar mais uns pra outra hora. Esse aqui da inimizade eu me lembro que a gente já contou. Eu acho que sim, né? Já. O de baixo, não. De baixo, Mas de esse- baixo até eu tô curioso. Tá curioso? Então vamos contar esse Pra rapidamente. encerrar o episódio de hoje. Esse é bom. A audiência se deu em Pelotas, tá? Era uma audiência de instrução trabalhista. E a vara que caiu é uma juíza muito legal, uma juíza muito... Ela gosta muito de fazer acordo. Então ela fomenta o acordo. Então se a audiência tiver que ficar 1 hora conversando com as partes para fazer um acordo, ela vai ficar 1 hora. Problema nenhum. E as coisas começaram a... a nossa empresa, a nossa cliente, né? Era responsabilidade subsidiária. Pra quem não sabe, Vamos dizer assim, tinha um contrato de terceirização, vamos dizer assim, de um serviço, e o empregado era daquela outra empresa que prestava o serviço para nossa cliente. isso. E aí ele entrou com o processo contra as duas Contra empresas. as duas empresas, exatamente. E aí a coisa começou a vamos dizer assim, pegar uma certa situação difícil. Por quê? Porque havia não só uma situação de desconforto, de algum descumprimento contratual da área trabalhista, mas uma mágoa. Uma mágoa profunda. E a coisa foi indo e tal, tem acordo, não tem acordo, e conversa, não conversa, e vai aqui, vai ali, é 10, é 5, é 50, é pá e tal. E aí o reclamante só fazia assim, só se mexia na cadeira e suspirava e bufava, né? Era isso, bufava o homem. Aí daqui a pouco ele disse para o juiz, doutor, eu posso falar? Posso falar para poder dormir essa noite. Porque desde que eu saí dessa empresa que eu não consigo mais dormir. E eu preciso falar. E com uma sala de audiência, nós ficamos de frente assim, né? E o dono da empresa estava exatamente ao meu lado. E eu olhei aquele cidadão, cara de mais ou menos quase 2 metros de altura, eu fiquei olhando pro outro lado para fugir, porque a coisa estava feia. E o cara disse assim, doutora, eu não durmo, eu não consigo emprego, tudo por causa daquele cara ali. E eu não sei o que mais, assim, eu tenho uma vontade de fazer, eu nem vou dizer que eu tenho vontade de fazer com ele. Então, assim, eu nem quero nada de dinheiro. Eu nem queria nada de dinheiro. Eu só queria que ele dissesse que eu não fiz aquilo que ele está dizendo que eu fiz. Digo, putz, e aí foi aquela situação meio constrangedora, que eu não tinha nada a ver com o pato, né? Eu sabia. Mas tu sabia o que ele falou que ele tinha feito? Sim, na verdade ele diz que tinha... que, em suma, que ele era um mau motorista, que ele era um mau funcionário, que ele... Entendi. Entendeu? Entendi. E ele não se sentia confortável com aquela situação. E aí veio a proposta, aí eles saíram para conversar um pouco e veio uma proposta simbólica de acordo. Uma retratação no jornal. Não, na ata de audiência. Tá. A juíza propôs de fazer na ata de audiência constar que ele era um bom motorista, um bom funcionário, que nunca teve nada desabonador, que era uma pessoa, blá, blá, blá. E mais uma proposta simbólica em dinheiro de 20 mil reais. Simbólico? Simbólico. Tá. Pô, mas eu tô com simbologia aqui na região de Pelotas, Rio Grande, um pouco diferente da minha, mas tudo bem, né? Eu digo, nós não vou pagar. Nós vamos pagar, pra mim tá tudo certo. Aí chegaram, conversaram e tal, e fizeram a contraproposta simbólica de 5 mil, que foi aceita. Mais simbólico. Mais simbólico. Mais simbólico. Mas foi muito engraçado, porque o cara tava muito brabo, e na minha concepção,
E conforme eu conheço alguns juízes aqui na região do Vale do Taquari e em outros locais, se fosse esses juízes, o cara teria saído preso. Para mim, ele ameaçou a parte, né? A minha concepção, né? Se eu fosse juiz, eu teria parado tudo ali, dizendo, não, só um pouquinho. Acabou Tá, agora. Exatamente, tu tá ameaçando o cara. Mas não teria saído do acordo. Não. Teria Que sido é um o acordo simbólico. objetivo. Essa audiência. Sempre. Mas tudo bem. Então é isso. É isso. Este e outros causos estarão no livro ainda a ser publicado. Vamos ver. As memórias de Babi. As Memórias Babiânicas. Vamos ver se vai rolar esse tal de livro. Ah, vai rolar sim. Renata, o que temos de dica literária para hoje? Porque afinal de contas estamos falando de livros. A minha indicação, na verdade, então, é uma minissérie, na verdade, do Netflix, porque são 6 capítulos, 6 episódios. Caso Assunta. É baseado em fatos reais. Caso Assunta. Isso, esse é o nome da série. É baseado em fatos reais, então, se passou na Espanha. Foi muito engraçado, porque como eu não conhecia o caso, quando eles começaram o caso e falavam em Santiago, eu imaginava Santiago do Chile. Mas não fazia sentido, porque daqui a pouco as pessoas tinham enviado o material para perícia em Madrid, e eu ficava pensando, mas será que Santiago não tem local para fazer investigação? Tem que mandar para Madrid? Daí depois, procurando no Google, verifiquei que era na Espanha. Tchau de Compostela. Exatamente isso. A Assunta, então, é uma asiática que foi adotada por espanhóis, é a primeira adoção internacional da Espanha. E a menina desaparece. E depois ela é encontrada morta. E os pais dela foram acusados de terem matado a menina. Mas não existiu, neste caso, nenhuma prova concreta de que eles tenham feito algo. Então, não se tem, na verdade, a resolução do caso. Se há uma suposição, os pais foram levados a julgamento e foram julgados culpados pela morte da menina, mas eles não conseguiram, de forma alguma, comprovar que, de fato, tinham sido os pais que tinham matado a Mas o caso menina. do Bruno não ficou com uma comprovação... Diferente um pouquinho, porque no Bruno não tinha Não tinha o corpo. corpo, né? Nesse caso, tinha o corpo. Tinha o Mas corpo. também não tinha uma Mas comprovação. não tinha confissão. Isso. Nesse Nesse caso, Também não tem. Não tem. Não tem. É bem interessante, assim, do ponto de vista para quem conhece um pouquinho mais do direito, ver as nuances de como que é. Direito espanhol, no caso. Não, é isso que eu quero dizer. Ver as nuances de outro país e na minissérie eles são levados a júri, né? E a encenação do júri é muito parecida com a do júri do brasileiro. Então, é uma série bem interessante. Jaime Mato. Outro livro, eu vou indicar do Gujo Teixeira. Chama Parece a Vida, o nome do livro. Um livro de poesias. E tem uma delas que foi musicada na voz do Luiz Marenco. E é uma música muito bonita. E tem uma estrofe que eu acho muito, muito bonita que diz assim: amar é desencilhar quando se chega em visita. Depois, soltar as desditas para um fundo de invernada. Tomar um mate cevado com poejo e boas-vindas. Olhando os olhos da linda, matar a sede da estrada. O Brunão nessa hora levanta o salvo de palmas, um aplauso. Gloriosamente declamado. Em todo o nosso episódio de gravação de hoje, né? Deste episódio de outro. Dessa temporada. Essa temporada. Embalado. Isso. Tá E aí, verdade. como tu sempre diz, né, Gustavo? Te tranca no teu quarto. Tira Fecha. qualquer som. Tira o som. Aumenta o volume. do E aproveita. Qualidade. Lembra do Brunão, áudio, qualidade. E curte. Eu vou trazer um livro, como o Jaime costuma dizer, como é que é a leitura. Como é que tu chama a leitura futura? Uma... Indicação de livro futuro. Exatamente. Não, tem um nome. Tem um nome. Como é que uma... Tá na lista? Na fila? Tá na fila? Fila da Tá leitura. na fila da leitura. Um livro que eu ganhei da Bruna, mas ainda não li.
E me veio aqui à mente enquanto falávamos de alguns destes causos. O livro do Contar do Caligares, O Sentido da Vida, que traz 3 textos. Né? O primeiro texto com foco em obrigação da felicidade, o segundo, o morrer bem, e o terceiro, o sentido da vida. Interessante. Literatura, como é que é? A fila literária. A Fila literária. Fila literária. Então, trarei... Se você já leu o livro que o Gustavo está indicando, Comprei. nos conte. Mas trarei comentários sobre ele na próxima. Tá bom. Combinado. Curta, compartilhe. Te inscreve no canal. Valeu por nos acompanhar até aqui. Desculpe pela Renata, qualquer coisa aí. Desculpa. Feito, boa noite, até. Até mais. Basta!